Oi, pessoal. Aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de simulação de sistemas do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. E o tema da aula de hoje é a simulação de sistemas de filas. Olha só, pessoal, sistemas de filas. Muitos sistemas de produção, logísticos ou sistemas de transporte exibem o surgimento de filas de espera. Então, lojas, supermercados e bancos apresentam filas, linhas de produção em fábricas, hospitais, drive-thrus e pedágios, portos e aeroportos, sistema viário, né, os famosos cruzamentos, né, as interseções de vias semaforizadas, nós temos filas de carros, né, sistemas de telefonia, internet, né, quando você tenta fazer uma ligação para outra pessoa, né, você vai tentar acessar um sistema de telefonia e vai ficar em fila ali aguardando, né? Então, as filas elas estão presentes em muitos tipos de sistemas, os mais diversos possíveis, né? Nós estamos bastante habituados, né, com as filas em bancos, né, ou supermercados, tá? Mas às vezes a gente esquece, por exemplo, que existem filas em hospitais, né? Portos e aeroportos também apresentam filas, certo? Então, aeroportos, por exemplo, dependendo do tráfego de aviões, a gente vai ter filas de aviões ali, né, para poder ter acesso à pista, certo? Então, as filas elas são muito comuns em sistemas de produção em geral, né, sistemas logísticos, sistemas de transporte, tá? Todo sistema que oferece um serviço que tem uma capacidade limitada tem o potencial de apresentar filas. E filas são, em geral, indesejáveis, né, porque a fila ela é um tempo perdido ali, né, ela é ineficiente, certo? Então a gente tenta projetar sistemas ou fazer a operação do sistema de forma a reduzir filas, a reduzir tempo de espera. E o que é que causa, né, as filas em um sistema? Né? Quais são as causas da existência das filas? Então as filas elas surgem quando a capacidade de atendimento de um sistema é insuficiente em relação à demanda. Então nós temos, se a gente pegar uma fila de banco, né, o número de guichês ali no banco talvez não seja suficiente, dado também o ritmo de atendimento, né, dos caixas, não seja suficiente para atender aquele volume de pessoas que está demandando serviço. Então quando chega uma pessoa desejando ser atendida por um guichê de atendimento e não tem nenhum guichê disponível, essa pessoa ela naturalmente vai ter que esperar e vai ficar em uma fila, né? Então a primeira razão é quando a capacidade ela é insuficiente, certo? Quando um sistema ele tem uma capacidade ociosa grande, né, ele tem uma capacidade muito grande, ele possivelmente não vai exibir filas, tá? Mas, em geral, o sistema ele exibe filas porque se um sistema tem uma capacidade ociosa muito grande, a tendência é você redimensionar esse sistema e reduzir a capacidade dele, né? De forma a aproximar a capacidade daquela demanda do sistema. E aí, invariavelmente, as filas vão acabar surgindo. Tá? E a segunda razão é devido à variabilidade no processo de demanda, certo? Mesmo quando o sistema possui capacidade teórica suficiente para atender a demanda. Tá? Então, um erro também que se comete muito, né, é acreditar que a fila ela existe só por falta de capacidade, e isso não é verdade, né? Você pode até ter um sistema cuja capacidade nominal ela é maior que a demanda, né, a demanda média ali por serviços do teu sistema, certo? No entanto, mesmo assim você tem filas. Então é um erro muito comum as pessoas acharem, mas esse sistema ele tem capacidade de atender 1.000 pessoas por hora. Né? E a demanda teórica que em média é de 800 pessoas por hora. Se o sistema tem uma capacidade de 1.000 e a demanda média é 800, por que tem fila? Não deveria ter, né? Mas isso acontece porque a demanda ela é variável, né? Ela é probabilística, certo? Então, em alguns momentos, você pode ter ali momentos de ociosidade do sistema, em que você não tem demanda nenhuma, né, e o sistema permanece ocioso, e você tem picos de demanda. Né, de uma hora para outra ali, você tem um pico com várias pessoas demandando, né, o sistema ao mesmo tempo, e aí você vai ter o surgimento de filas.
Então, assim, em teoria, se eu tiver um sistema que seja possível controlar perfeitamente a demanda, ou seja, ter um sistema com demanda com variabilidade zero, é possível você dimensionar o sistema e ele ter fila zero, tá? Mas na prática esses casos são muito raros. Frequentemente a demanda ela não é totalmente previsível, ela vai ter um certo nível de estocasticidade. Olha só, pessoal, quais são os elementos de um sistema de filas, né? Então, uma fila, ela vai ter pelo menos 3 elementos aí básicos, tá? Primeiro que são os clientes, né? Então, os clientes demandam serviço de um certo sistema, né? E aí os clientes eles são imediatamente atendidos se eles encontram o servidor desocupado, né? O servidor é o serviço de atendimento do sistema, né? Isso pode ser uma máquina, né? Pode ser uma pessoa, tá? Então, se o cliente ele chega e encontra o servidor desocupado, ele tem um servidor livre disponível para atendê-lo, ele vai ser atendido imediatamente e não vai entrar em uma fila, tá? Vai ter um tempo de espera aí zero, né? Então, nós temos os clientes, nós temos o servidor, que é o elemento que atende os clientes, né? Então, o servidor pode ser, se for numa fábrica, pode ser uma máquina, se for num supermercado, é uma pessoa que está atendendo no guichê, né, no caixa de supermercado, tá? E o servidor, a gente pode dizer que ele seleciona os clientes da fila para atendimento, tá? Então, o servidor, toda vez que ele fica desocupado, ele olha para a fila e vê se tem alguma pessoa, né, ou algum pedido, alguma ordem, porque os clientes também não necessariamente são pessoas, podem ser elementos abstratos, né? Então ele vai olhar se tem ali algum cliente na fila e ele vai escolher um cliente para poder atender, né? Vai retirar da fila. Tá? E nós temos a fila, que é o acúmulo de clientes que encontram o servidor ocupado ao chegarem no sistema. Né? Então a fila ela forma quando o cliente não consegue ser atendido imediatamente porque o sistema não tem nenhum servidor disponível. Tá? Então aqui a gente tem uma representação visual, né, de um sistema de filas. Né? Então nós temos aqui o servidor, né? Nós temos um processo de chegada de clientes. Então os clientes chegam, demandam serviço aqui do servidor. Se o servidor estiver desocupado, o cliente é imediatamente atendido, fica um tempo aqui sofrendo o serviço e depois ele sai do sistema, né? Ele parte. Tá? Se o cliente chega e o servidor está ocupado, ele entra em fila. Né? Então nós podemos ter aqui muitos clientes em fila, tá? Aguardando para serem atendidos pelo servidor. Né? E o que a gente chama de sistema de filas é o conjunto aqui dos elementos servidor e fila. Tá? Aqui a gente tem um sistema que só tem um servidor e uma fila, mas nós podemos ter um sistema com múltiplos servidores e múltiplas filas. Um sistema que a gente chama de redes de fila. Né? Numa fábrica, por exemplo, né, a linha de produção, ela costuma ser um sistema, né, uma rede de filas, certo? Nós temos várias filas. Nós temos uma máquina, né, que em um certo estágio de produção, aí o produto ele passa por essa máquina, depois ele segue para outro setor, vai encontrar outra fila, né? Então nós temos uma sequência e uma rede de várias filas, perfeito? Olha só, pessoal, alguns exemplos aqui de sistemas de filas, né? Eu já mencionei alguns, mas lojas, bancos e supermercados, né? O que são os clientes, né? Nas lojas? Né? Pessoas, certo? Então, pessoas que requerem atendimento nos guichês e os servidores são os guichês de atendimento. Né? Numa linha de produção, né? Numa fábrica, quem são os clientes? São as peças que demandam processamento, né? Ou os lotes de produção, ou as ordens de produção, né? Que vão demandar processamento nas etapas de produção. Quem são os servidores na linha de produção? As máquinas, as estações de trabalho, né? Que é quem presta o serviço ali de fazer a transformação, né, do produto. Tá? Nós temos também em portos. Quem que são os clientes no porto? Né? São os navios que demandam o uso do terminal de carga e descarga. É um tipo de cliente, né? A gente pode também tratar as pessoas como clientes num porto. Mas, em geral, quando a gente analisa portos, a gente está muito interessado em analisar a fila de navios. Então, a gente não quer deixar que essa fila cresça, certo? Porque os portos eles têm um número limitado de terminais, né, de carga e descarga, certo? Então, se você tiver uma chegada aí de navios, um pico de demanda, digamos, né, os navios eles vão ficar em fila, certo? E isso vai atrasar, né, o atendimento, o que não é desejado, tá? O que são servidores? Né? São as máquinas e equipamentos de carga e descarga. Então,
O porto ele tem lá aqueles equipamentos, né, guindastes, né, aquelas pontes que vão movimentar as cargas, movimentar containers, e essas máquinas e equipamentos são os servidores em um porto. Né. Num cruzamento de uma avenida, né, uma interseção em um sistema viário, certo? É um cruzamento aqui de ruas, né, de avenidas, por exemplo. Quem que são os clientes? São os veículos que demandam passagem. Né? Então, quando vai chegando no cruzamento, nós temos o veículo, ele vai demandar ali passagem por um cruzamento, e quem é que é o servidor? É o sistema de controle de tráfego, né? O semáforo, por exemplo. Tá? Então, se você está numa direção aqui da via, você chega no cruzamento e o semáforo está fechado para você, significa que ele está servindo outra direção, né? Que é para onde ele está aberto, certo? E aí você tem que aguardar em fila, né? E aí que surgem as filas de veículos, né? Nos cruzamentos. Olha só, pessoal, vamos iniciar então a modelagem matemática do sistema de filas. Né? Existe toda uma teoria, né, muito rica, que a gente chama de teoria de filas. Tá? No caso, a gente não vai se aprofundar em teoria de filas. Nosso objetivo aqui é trabalhar com simulação de filas. Né? Então a gente vai focar mais na simulação dos sistemas de filas, perfeito? Então, como é que a gente modela matematicamente um sistema de filas? A gente tem que especificar alguns elementos, né, alguns elementos aqui do modelo matemático que são importantes. Né. Então a gente vai ter um primeiro elemento, que é o tempo entre chegadas sucessivas de clientes, que a gente chama de TEC. Né, o tempo entre chegadas é uma variável muito importante quando você está modelando fila, certo? Que esse tempo entre chegadas, ele é o intervalo de tempo entre chegadas sucessivas de clientes. Certo? Então, acabou de chegar um cliente no sistema, você abre o cronômetro e fica com o cronômetro aberto até chegar ao próximo cliente. Quando o próximo cliente chegou, você fecha o cronômetro. Esse tempo aí que você cronometrou é o tempo entre chegada de clientes. Certo? Esse tempo, obviamente, em sistemas reais, ele vai ser aleatório. Né? Vai ser uma variável aleatória, porque você não vai ter clientes chegando exatamente com o mesmo intervalo de tempo. Né? Então vai ser uma variável aleatória com uma certa distribuição de probabilidades que em geral a gente vai assumir como conhecida. A gente conhece essa distribuição, tá? É possível a gente, a partir de dados, né, amostrais, a gente tentar identificar qual é a distribuição de probabilidades que melhor se adequa aqui ao tempo entre chegadas sucessivas de clientes em um sistema de filas, tá? Então essa é uma variável. Outra variável muito importante é o tempo de atendimento, que também é conhecido como tempo de processamento do serviço ou tarefa, né, demandado pelo cliente. Tá? Então, quando o cliente, imagine um guichê de banco, né? Ou um caixa de supermercado. Quando o cliente ele vai ser atendido ali no caixa, ele tem um conjunto de produtos, né, que ele vai passar ali, que o caixa vai ter que ler ali no código de barras. E cada cliente diferente vai ter um tempo de atendimento diferente. Né? Um vai levar 5 minutos, outro vai levar 10 minutos, certo? Então, o tempo de atendimento ele é uma variável aleatória também, com distribuição de probabilidades conhecida. Né? A gente vai assumir que conhece a distribuição. E também não é tão difícil ajustar uma distribuição a partir de dados amostrais. Né? Olha só, um outro elemento quando a gente está modelando matematicamente um sistema de filas é o número de servidores. Né? Então a fila ela pode ter somente um servidor, né? Ou então pode ter múltiplos servidores em paralelo. Né? Então a gente pode ter aí um certo número N de servidores. Tá? E um outro elemento aqui muito importante é a disciplina da fila. Certo? Que é a regra que o servidor usa para retirar clientes da fila. Né? A gente está muito habituado à famosa regra FIFO. A gente acha até que é natural essa regra, né? Que é o first in, first out. A gente pode traduzir como o primeiro que chega, né? O primeiro que sai. Certo? Então essa regra FIFO ela assume que os clientes são atendidos em ordem decrescente de tempo de espera em fila. Né? Então quanto a gente ordena todos os clientes que estão na fila, daquele que está esperando mais tempo para o que está esperando menos tempo, né? E aí escolhe sempre aquele que está há mais tempo esperando, certo? Que é o que nesse caso coincide com aquele que chegou primeiro, daqueles que estão na fila, né? Então essa é uma regra muito comum que a gente observa, ocorre muito na prática, né? E ela é tão comum que às vezes a gente nem percebe até que é possível ter outras regras, né? Ela é considerada uma regra justa, né? Quando a gente tem em sistema de atendimento de pessoas, certo? Então as pessoas acham mais justo seguir essa regra a regra FIFA, first in, first out. Né? Mas existem outras regras possíveis também. Né? Nós temos a regra LIFO, que é a last in, first out,
que nesse caso ela já é o inverso aí da regra FIFO, né? Os clientes são atendidos em ordem crescente de tempo de espera em fila. Nesse caso, o servidor ele sempre escolhe aquele que está esperando há menos tempo, ou seja, aquele que chegou por último na fila, né? Então, quem já estudou em computação, né, vai identificar que esse comportamento é semelhante a retirar elementos de uma pilha. Né? Uma pilha é uma estrutura computacional em que você retira sempre o elemento, o primeiro elemento a ser retirado é o último que entrou na pilha. Né? Então, essa regra aqui na prática, em sistemas que atendem pessoas, ela é considerada muito injusta. Então, ela não é muito usada, ela raramente é usada em sistemas de atendimento de pessoas, né, de supermercados, bancos. Né. Agora, quando você trata de elementos que não são pessoas, não é essa regra ela pode ser usada porque se você está processando peças, por exemplo, a peça ela não vai reclamar, né, do fato de você estar atendendo uma peça que está esperando há menos tempo, um pedido ali. Tá? Nós podemos ter uma ordem aleatória, a gente escolhe os clientes da fila sem um critério específico, simplesmente por sorteio, digamos. Né? Então essa regra aqui também é rara, mas ela pode ser usada, né, na prática, que é você simplesmente sortear quem é que vai ser atendido em sequência. Tá? E nós temos também uma disciplina que pode ser por ordem de prioridade. Essa disciplina de ordem de prioridade são mais comuns na prática. Né? Então, é quando você atende os clientes, né, você seleciona os clientes para retirar da fila por certa ordem de importância. Né? Então, alguns clientes são mais importantes que outros, têm uma prioridade. Então, isso acontece muito em sistemas de filas com pessoas, né, por meio de prioridades para pessoas que são idosas, né, ou gestantes, ou pessoas que têm alguma deficiência. Né? Então, nós temos certas prioridades, né, pessoas que estão com crianças pequenas. Isso é muito comum em sistemas de atendimento de pessoas, a gente tem essa prioridade para certos grupos. Tá? Perfeito, olha só, pessoal. Um sistema de filas, primeiro que ele é um sistema dinâmico, né, porque a fila, o sistema de filas ele vai evoluindo no tempo. Né, então a gente não analisa um sistema de filas de maneira estática, tirando um retrato do tempo. Não, a gente tem que observar ele ao longo do tempo. Né? Então ele é um sistema dinâmico. Tá? E a evolução temporal do sistema de filas, ela pode ser descrita por meio de um processo estocástico. Tá? Como a gente já viu até numa aula anterior, eu comentei que um processo estocástico ele é um conjunto de variáveis aleatórias, né, indexadas por um certo índice T, que normalmente é o tempo, embora nem sempre esse índice vai ser o tempo, mas em geral é muito, muito comum em aplicações o índice T ser o tempo. Né? Então, um conjunto de variáveis aleatórias aí indexadas pelo tempo. Tá? Então, no caso do sistema de filas, a gente tem aqui a gente vai definir uma variável x, índice t, que vai ser uma variável aleatória discreta que representa o número de clientes no sistema de filas em um dado tempo t. Certo? Então, se eu pegar e parar num certo tempo t e olhar para o sistema de filas, eu posso contar esse número de clientes que está no sistema. Né? Pode ser 0, pode ser um cliente, pode ser 2 clientes, pode ser 3 clientes. Né? Se o meu sistema de filas não tiver uma capacidade aí de comportar clientes, né, um limite superior aí, isso pode ir até mais infinito. Né? Então, o espaço de estados aqui do número de clientes em um certo tempo t vai ser aqui o conjunto dos inteiros não negativos. Né? Então, a gente vai ter, pode ser 0 cliente, 1 cliente, 2 clientes. Né? Se o seu sistema tiver um número máximo aqui de clientes que ele comporta, aí vai ter um certo n aqui que vai ser o número máximo. Tá? Mas no caso mais geral, pode ser infinito esse n. Né? E aí o índice t, que é o tempo, né? O t aqui vai ser um número real não negativo. Perfeito? Então, no caso do sistema de filas, a gente analisa, né, o mais comum é analisar o sistema de filas em tempo contínuo. Tá? Ao contrário do que a gente viu, por exemplo, lá na aula de sistema de estoques, né, que a gente tratou o tempo como discreto, em filas, em geral, a gente usa o tempo contínuo. Tá? Porque, por exemplo, a gente precisa computar o tempo de espera, né, do cliente, então o tempo contínuo trabalhar em tempo contínuo vai ser mais conveniente nesse caso. Tá? Então, olha só, note que se eu estou em um certo tempo t, né, se eu observar o sistema por um intervalo de tempo aí dt, certo? Um intervalo aí infinitesimal, né,
Estou no tempo t, aí eu vou observar o sistema até um certo t mais dt infinitesimal. O número de clientes varia de acordo com a chegada ou saída de clientes do sistema, certo? Então, nesse dt aí, eu posso ter a chegada de um cliente, que aí vai incrementar o meu número de clientes no sistema, ou eu posso ter a saída de um cliente, que aí vai decrementar o número de clientes no sistema, ou pode não ocorrer nenhuma das duas coisas, né? Pode nem chegar um cliente, nem sair nenhum. E aí, o número de clientes permanecer igual, certo? Então, matematicamente, a gente pode representar dessa maneira, o modelo dinâmico aqui do sistema de filas para essa variável xt, que é o número de clientes no tempo t, né? Então, eu tenho o seguinte, ó, o valor o número de clientes aqui no sistema em um certo tempo t mais dt, né, após um pequeno intervalo aqui infinitesimal dt, vai poder ser, né, esse número de clientes vai evoluir ou para xt mais 1, ou seja, vai incrementar em 1, né, vai aumentar um cliente, se nesse pequeno intervalo dt chegar um cliente, ou vai decrementar, né, para menos 1, xt menos 1, se sair um cliente nesse pequeno intervalo, ou então vai continuar, vai permanecer constante se não ocorrer nenhum desses dois eventos aqui nesse pequeno intervalo dt, certo? Então, esse é o modelo dinâmico dessa variável número de clientes no sistema, tá? Ou ela vai a cada vez acrescentar, né, 1, então ela vai aumentar de 1 em 1, né, cada vez que chega um cliente, ou vai decrementar de 1 em 1 cada vez que sai um cliente do sistema, ou vai permanecer constante se não chegar nem sair nenhum cliente em um certo intervalo aí dt, perfeito? Olha só, pessoal, o que acontece se a gente observar como essa variável, número de clientes, como ela varia ao longo do tempo, né? Então, se a gente observar uma trajetória de um sistema de filas ao longo de um certo intervalo de tempo aqui, tá? Então, aqui no eixo vertical eu tenho a minha variável x, índice t, que é o número de clientes no sistema, tá? Então, a gente vai observar um gráfico desse tipo aqui, um gráfico com esses saltos, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, no início não tinha nenhum cliente, aí em um certo momento chegou um cliente no sistema, aí ele vai dar um salto para 1. Tá? Aí ficou um tempo aqui só um cliente no sistema sendo atendido, né? Aí, se tiver só um servidor, por exemplo, aí ficou lá sendo atendido. Aí, opa, chegou outro cliente, ó, aí foi para 2. Aí permaneceu aqui com 2 clientes no sistema, aí, opa, um cliente saiu, terminou o atendimento. Aí caiu para 1 de novo. Aí ficou um tempo só um cliente, aí chegou outro cliente, foi para 2, chegou outro cliente, foi para 3. Ficou em 3, ó. Aí, em certo momento, sai um cliente, caiu para 2 de novo, tá? Aí saiu um cliente, caiu para 1, saiu esse último cliente, caiu para 0. Aí zerou de novo o sistema. Tá? Aí chegou um cliente, aí começa a subir, certo? Então, um sistema de filas, o número de clientes no sistema, ao longo do tempo vai variar, vai variar assim de 1 em 1, né? Ou aumenta 1 ou diminui 1 toda vez que chega ou sai um cliente. E a gente vai observar um gráfico desse tipo, esse gráfico com saltos, tá? Beleza, pessoal. Então agora vamos para a simulação de sistema de filas. Como é que a gente simula um sistema de filas, né? Então, em geral, a simulação de filas ela é realizada por meio de um paradigma de simulação específico que a gente chama simulação de eventos discretos, certo? A gente já viu e acabou de ver que toda vez que ocorre um evento de chegada ou saída, né, o meu número de clientes aumenta ou diminui, certo? Então aqui já dá uma dica que esse tipo de simulação vai simular esses eventos de chegada e saída, tá? O que é que vai ser o que a gente chama de evento discreto? Vai ser justamente um evento que ocorre em um ponto discreto de tempo e que modifica as variáveis de estado em um sistema de filas, certo? Então, esses eventos discretos mais comuns em sistema de filas, ó, os dois principais tipos de eventos são as chegadas e as saídas de clientes, né? Se a gente voltar aqui para o gráfico, ó, a gente chama de evento discreto porque a gente diz que ele ocorre aqui num ponto do tempo. Então, a chegada do cliente ocorreu aqui nesse ponto, né, e aí impactou diretamente aqui o número de clientes, que é a variável de estado do sistema, tá? Então, simulação de eventos discretos ela é baseada na simulação dos eventos e como os eventos eles impactam na mudança das variáveis de estado do sistema. Certo? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de como os eventos discretos, né, como eles impactam na mudança das variáveis de estado. Tá? Nesse exemplo, eu incluí mais duas outras variáveis de estado que são muito interessantes. Normalmente a gente está interessado em sistema de filas. Então, a variável aqui que eu chamei de QT, que é o número de pessoas na fila em um tempo T. Tá? Esse aqui de Q em inglês, que é fila. E a variável BT, que é o estado do servidor. Tá? Vai ser uma variável binária aqui, que 1 vai ser se o servidor está ocupado naquele momento.
e 0 se ele não estiver ocupado. Tá? Então esse B aqui de busy, que é ocupado em inglês. Tá? Então a gente vai ter essas outras duas variáveis de estado. Então imagina aqui que eu estou observando o sistema. Aqui nessa coluna tem um tempo, né? Estou aqui em minutos. Então no tempo 0 aqui, eu comecei a observar o sistema. Tá? As minhas variáveis de estado estavam todas 0. Eu tinha 0 cliente no sistema, 0 cliente na fila e o meu servidor estava desocupado. Né? Valor 0 aqui, na variável de estado dele. Certo? Aí quando foi aqui no tempo 2 minutos, ó, chegou um cliente, ou então ocorreu esse evento aqui de chegada. Qual foi o impacto que isso teve? Ó? Quando chegou o cliente, ó, imediatamente o número de clientes no sistema subiu de 0 para 1. O número de clientes na fila permaneceu 0. Por quê? Porque o servidor estava desocupado, né? Então o cliente ele não ficou na fila, ele foi imediatamente ser atendido. E o servidor ó, saiu de desocupado para ocupado. Tá? Então aí o cliente ele ficou sendo atendido, né, nesse tempo. Aí quando chegou no tempo 2,5, chegou um novo cliente. Qual foi o impacto que isso teve? O número de clientes aumentou de 1 para 2. Agora, a fila agora que tinha 0 clientes tem um cliente, porque o servidor ainda está ocupado, então esse novo cliente que chegou ficou em fila, né? E o servidor está lá ocupado. Né? Quando deu no tempo aí 2,8, aquele primeiro cliente que tinha sido que tinha chegado e estava sendo atendido, terminou o atendimento e saiu. Ó. Então ocorreu o evento de saída do cliente. Qual o impacto que isso teve nas variáveis de estado? Ó? O número de clientes caiu de 2 para 1, né? Então tem um cliente agora só no sistema. O número de clientes em fila caiu de 1 para 0, porque aquele cliente que estava esperando em fila, ele passou a ser atendido e a fila ficou com 0. E o servidor continuou ocupado, né? Porque ele terminou o atendimento aqui de um cliente e logo em seguida já começou o atendimento de outro cliente. Perfeito? Então, pessoal, se a gente conseguir aqui observando o sistema, né, a gente vai observar aí, ocorreu um evento de chegada, aumenta o número de clientes, né, aumenta aqui o tamanho da fila, certo? Então, à medida que vão ocorrendo chegadas e saídas, a gente vai tendo modificações aqui das variáveis de estado do sistema, certo? O número de clientes aumenta ou diminui, o número de clientes no sistema, né? O número de clientes na fila aumenta ou diminui, e o estado do servidor, ele vai ficar ocupado ou vai ficar ocioso. Perfeito? Beleza, pessoal. Então, olha só, a simulação de eventos discretos, como a gente está vendo aí, né, como a gente acabou de ver, os eventos, cada evento que ocorre em um ponto discreto do tempo, ele vai modificar as variáveis de estado do sistema. Né? E aí o estado do sistema vai variando aí ao longo do tempo. Tá? Então, para a gente fazer a simulação desses eventos discretos e do seu impacto nas variáveis de estado do sistema, né, a simulação de eventos discretos ela usa uma lista de eventos. Tá? Então ela vai guardando eventos nessa lista e vai processando essa lista de eventos. Perfeito? Então, à medida que eventos de chegada e saída são gerados probabilisticamente, né? Esses eventos de chegada e saída são probabilísticos, certo? Esses eventos eles vão sendo adicionados a essa lista de eventos. Tá? E aí um simulador de eventos discretos ele precisa, além da lista de eventos, né, ele vai precisar de no mínimo esses seguintes elementos. Ó. Ele vai ter que ter uma variável relógio, que a gente chama de variável aqui t, que vai registrar o passar do tempo. Tá? Então, variável aqui, né, variável relógio t que registra o passar do tempo. Tá? A gente vai precisar de um loop de eventos, que é um loop aqui que vai ficar processando a lista de eventos, né, e tirando os eventos da lista, identificando um evento de chegada, um evento de saída e modificando o estado do sistema. Certo? Então, esse loop ele consulta a lista de eventos periodicamente. A gente precisa de rotinas de atualização das variáveis de estado de acordo com a ocorrência dos eventos. Então, se for um evento de chegada, eu preciso aumentar o número de clientes no sistema, né? Eu tenho que aumentar, incrementar a minha variável xt em 1. Né? Eu tenho que ver se o servidor está ocupado ou desocupado. Se o servidor estiver desocupado, eu vou torná-lo ocupado, porque ele vai iniciar o atendimento do cliente. Tá? Certo? Então, a gente precisa implementar essas rotinas de atualização das variáveis de estado. E a gente precisa ter geradores de eventos aleatórios. Né? Então, a gente precisa implementar geradores que vão gerar os eventos de chegada e saída. Então, pessoal, aqui é um pseudocódigo genérico, né, para um simulador de eventos discretos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter, né, no simulador de eventos discretos, né, genérico aí, né, a gente vai inicializar a variável relógio t. Então, iniciar aqui no tempo 0. Vai iniciar a lista de eventos
que a gente vai guardar os eventos, inicializar as variáveis de estado e os contadores estatísticos aqui, que são os indicadores de desempenho aí que você quer computar aí com a sua simulação, tá? Então a gente vai ter essencialmente um loop aqui, que é um loop principal, que é o loop de eventos, né? Então a gente vai ter aqui enquanto a lista de eventos ela não for vazia, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai identificar o evento mais cedo na lista. Então a gente tem lá a lista de eventos com vários eventos guardados. A gente vai identificar qual é o próximo evento a ocorrer, né, ou seja, o evento mais cedo. A gente vai incrementar aqui a variável relógio, né, até o momento desse evento mais cedo na lista, certo? Então essa variável relógio ela pode dar saltos, né, ela está no tempo 0, por exemplo. Aí você olha para a lista, qual é o próximo evento a ocorrer? Vai ser no tempo 10. Então essa variável relógio ela vai saltar de 0 para 10. Tá? A gente vai, a partir do evento que está na lista, né, que é esse próximo evento, a gente vai retirar ele da lista, vai atualizar as variáveis de estado do sistema de acordo com o tipo de evento. Né? Por exemplo, foi um evento de chegada ou foi um evento de saída. Eles vão ter impactos diferentes nas variáveis de estado. A gente vai agendar novos eventos na lista de eventos, por exemplo, novas chegadas ou novas saídas. Né? Então a lista de eventos ela pode ir crescendo ou diminuindo, né, ao longo do tempo. E vai atualizar os contadores estatísticos, certo? Então, essencialmente, um simulador de eventos discretos ele vai ficar fazendo esse loop aqui. Tá? Ele vai pegar a lista de eventos, vai identificar qual é o próximo evento a ocorrer, vai incrementar a variável relógio até o momento de ocorrência do evento. Dependendo do tipo do evento, vai atualizar as variáveis de estado, né? Vai agendar novos eventos na lista de eventos e vai atualizar os contadores estatísticos e ficar repetindo esse loop, perfeito? Até uma certa condição de término for satisfeita. Uma condição que você pode adotar é quando a lista de eventos estiver vazia, né? Quando não tiver mais nenhum evento a ocorrer, você terminou a sua simulação. Tá? Um outro critério é por duração da simulação. Então eu posso terminar a simulação quando a minha variável relógio T aqui chegar em um certo valor de tempo e aí eu encerro a simulação também. É um outro critério que você pode usar para parar a sua simulação. Tá? Beleza, pessoal, olha só. Mas quando eu tiro lá um evento da lista, eu tenho que atualizar as variáveis de estado do meu sistema. Isso na verdade, é o coração aí da simulação. Né? Dependendo de cada evento que você está tirando da lista de eventos, você vai atualizando as variáveis de estado, elas vão variando ao longo do tempo. Né? Então, na verdade, o processamento dos eventos é só um artifício para você ir atualizando essas variáveis de estado ao longo do tempo. Né? Então, para cada tipo de evento, a gente tem que implementar uma rotina de atualização das variáveis de estado, certo? Para cada possível evento. Então, olha só, aqui um exemplo de uma rotina de atualização quando ocorre o evento de chegada. Então, lá na minha simulação, teve uma chegada. Né? Eu peguei e tirei lá da lista de eventos, o próximo evento ocorrer uma chegada de um cliente que vai ocorrer em tempo tal. Eu incremento o tempo da minha simulação até o tempo desse evento de chegada. Aí o evento é uma chegada. Né? O que é que eu vou fazer? Se chegou um cliente, tenho que verificar se o meu servidor está ocupado ou não, porque dependendo de se ele estiver ou não ocupado, isso vai ter um impacto diferente nas minhas variáveis de estado. Né? Se o servidor estiver ocupado, né, por exemplo, sim, ele está ocupado. Então, nesse caso, o cliente vai entrar em fila. Então, eu tenho que incrementar aqui, por exemplo, a minha variável de estado que conta o número de clientes na fila. Né? Vou pegar aqui, QT vai receber QT mais 1. Tá? O número não está mostrado aqui, mas a variável, o número de clientes no sistema, que é a nossa XT, também vai incrementar em 1. Né? Posso guardar aqui o tempo que ocorreu essa chegada do cliente, para eu, por exemplo, computar o tempo de espera dele, certo? E aí eu saio da minha rotina, né, de atualização. Então, eu vim aqui, atualizei a variável de estado, incrementei a fila e saí. Né? Se o servidor não estiver ocupado, eu venho e computo aqui o tempo de espera do cliente. Isso aqui é para eu poder computar medidas de desempenho. Então, eu venho aqui e computo o atraso do cliente, né? Que seria o tempo de espera. Né? Então, faço aqui o atraso igual a 0. E aí, a variável de estado que indica se o servidor está ocupado ou não, eu venho aqui e ponho ela em 1.
Então, eu torno o servidor ocupado, tá? E aí, não está mostrado, mas eu posso pegar eu vou pegar aquela variável número de clientes no sistema e vou incrementar em 1 também, né? E aí, depois disso, o cliente ele começou a ser atendido, aí eu já agendo o evento de saída lá na lista de eventos. Eu já computo quanto tempo vai levar para o cliente ser atendido e já agendo um evento de saída lá na lista de eventos no futuro, né? Então, isso aqui sendo uma possível rotina, não é a única, tá? É só um exemplo de uma rotina de atualização nas minhas variáveis de estado quando tem a ocorrência de um evento chegado, né? E se for um evento saída? Aí a rotina tem que ser diferente, né? Então, retirei lá da lista de eventos o evento saída. Primeira coisa que eu vou verificar, saiu um cliente, a fila está vazia? Se a fila estiver vazia, ou seja, não tem nenhum cliente esperando, eu vou pegar aquela variável que indica se o servidor está ocupado ou não e vou torná-la zero. Justamente indicando que o servidor está desocupado e vou retornar, né? Se a fila não estiver vazia, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e tirar um cliente da fila, né? Então, eu vou pegar, tirar um cliente da fila, começar a ser atendido, vou decrementar aqui a fila, então vou pegar aqui a variável que diz o número de clientes na fila, vou fazer ela receber o valor dela mesmo menos 1, vou computar aqui o tempo de espera do cliente na fila, e vou pegar a variável aqui que indica se o servidor está ocupado e fazer ela igual a 1. E aí, certo? E aí eu já agendo o evento de saída do cliente, né? Porque o cliente estava na fila, ele vai ter um tempo aí. Eu já sei que vai ocorrer um evento de saída dele, né? No futuro. Então já agendo esse evento, ponho lá na lista de eventos e aí retorno, saio aqui da minha rotina de atualização, tá? Beleza. Olha, pessoal, então a gente vai passar aqui para um Jupyter Notebook, eu vou mostrar um código em Python para vocês, de uma implementação de uma simulação de uma fila, uma simulação de eventos discretos de uma fila feita do zero aqui no Python, né? E esse Jupyter Notebook ele está nesse endereço, vocês podem consultar, está lá no meu GitHub, né? Pitombeira, /notebooks, /blob, /master, /simulacal, underline fila, tá? Ponto, né, que é a extensão de Jupyter Notebook, né? E PYNB, tá? Então vocês podem ir lá e ter acesso a esse Jupyter Notebook e executarem, tá bom? Olha só, pessoal, então aqui nós temos um código que é uma implementação de uma simulação de uma fila simples, tá? Então, uma fila com um servidor só, então uma simulação de eventos discretos, né? Então, a primeira coisa aqui eu vou importar aqui do nosso módulo numpy.random, né? Módulo aqui gerador de variáveis aleatórias, né? De amostras de variáveis aleatórias. Eu vou importar aqui um gerador de números aleatórios, tá? Default RNG. Pus aqui uma seed, né? Aí criei aqui o meu gerador de números aleatórios, que eu chamei aqui de RNG, tá? Com essa seed aqui, certo? Lembrando que a semente, né, do gerador de números aleatórios, toda vez que vocês executarem, vai resultar dos mesma simulação, né, mesmos resultados, tá? Aí eu criei uma variável n aqui como sendo o número de clientes, eu vou simular 30 clientes. Criei uma variável t, atribui o valor 0, que vai ser a nossa variável relógio, tá? Então o relógio aqui começa em 0 inicialmente, nosso cronômetro, né? Aí nós temos o TEC médio, que é o tempo entre chegadas de clientes médio, tá? Que eu coloquei aqui 1.3, que seria em média os clientes chegam a cada 1.3 minutos, certo? Isso lembrando que isso aqui é uma média, esse tempo entre chegadas vai ser uma variável aleatória, a gente vai sortear valores dessa variável aleatória com essa média aqui, 1.3, tá? Temos um tempo médio de atendimento aqui de 1 minuto, certo? Que isso aqui também é um tempo médio. Quando a gente simular, a gente vai sortear valores para o tempo de atendimento. Criar a minha variável de estado aqui, que é número de clientes na fila, nossa variável Q, certo? É uma variável de estado B, que é o estado do servidor, B igual a 0, né? Vai variar 0 em 1. E aí cria uma lista de eventos, tá? Então aqui uma lista vazia no início e uma lista de chegadas, certo? De eventos de chegada. Perfeito? Então, olha só. Primeiro, eu vou criar aqui uma lista de chegada, eu vou criar um conjunto de eventos de chegada, tá? Para a gente popular inicialmente a nossa lista de eventos. Tá? Então, eu pus aqui um loop for, né? Variando aqui de 1 até n mais 1, ou seja, para os n clientes, esse loop vai rodar 30 vezes, tá? Então, cada vez que ele entrar aqui, ele primeiro vai sortear aqui o tempo entre chegada de clientes, certo?
a gente está usando a distribuição exponencial, então a gente vai usar uma distribuição exponencial aqui com o tempo médio, né, de 1,3 minutos, certo? Então, sorteio aqui tempo entre chegadas. Venho aqui e o C vai ser o tempo de ocorrência desse evento de chegada, tá? Então, eu venho, pego aqui o tempo, a minha variável relógio T, e somo aqui com o tempo entre chegadas, e obtenho o C, que é o momento que vai ocorrer a chegada. Tá? Aí eu pego a minha lista de eventos e dou um append aqui, jogo um evento, onde a gente vai representar o evento como sendo uma lista também com dois valores. Tá? O primeiro valor aqui vai ser C, vai ser o momento de ocorrência da chegada, e o segundo valor vai ser um string aqui, que vai ser o tipo de evento, que no nosso caso aqui é a chegada. Tá? E aí eu venho, pego a nossa variável relógio T e atribuo a ela o valor de C, que é o momento da chegada, né, do evento de chegada. Então eu venho aqui, faço esse loop 30 vezes, vou gerar 30 eventos de chegada, tá? Vou jogar aqui na lista de eventos. Perfeito. Então, essa lista aqui, a lista de eventos vai iniciar aqui, ela vai iniciar populada aqui com um conjunto de 30 chegadas, que são 30 clientes aí que vão chegar, tá? Aí eu venho aqui para o nosso loop while, né, que vai ser o nosso loop de eventos, certo? Então veja aqui, ó, enquanto o comprimento da lista de eventos for maior que zero, ou seja, enquanto eu tiver eventos aqui na lista, eu vou ficar executando esse loop. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar esse método sort da minha lista de eventos. O professor, o que é que esse método sort faz? Ele ordena os elementos de uma lista. Tá? Como nossa lista, cada elemento da lista tem um valor C aqui, que é o momento de ocorrência, e o segundo valor, que é o tipo, né, do evento, ele vai ordenar pelo primeiro valor. Tá? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os eventos aqui e vai ordenar do mais cedo para o mais tarde. Certo? Então eu venho, ordeno os eventos, venho aqui, pego o evento mais cedo, então eu uso esse método pop aqui da lista de eventos. Tá? Esse pop aqui, índice 0, significa que ele vai retirar o primeiro elemento da lista, que vai ser o evento mais cedo, porque eu acabei de ordenar. Né? Então, vou pegar e retirar aqui ele. Tá? E eu vou pegar a minha variável relógio aqui, T, e atribuir exatamente o tempo de ocorrência do evento. Certo? Então, como cada evento aqui também vai ser uma lista, em cujo primeiro elemento é o momento de ocorrência do evento e o segundo elemento é o tipo do evento, né? Se eu chamar aqui EV de 0, isso vai me retornar o tempo de ocorrência desse evento. Né? Então, venho atribuo aqui na minha variável relógio T. Tá? Então, retirei o evento da lista, né? Adiantei a variável relógio até o momento de ocorrência do evento. E aí eu vou verificar que tipo de evento é esse. Por que eu preciso verificar? Para eu poder aplicar a rotina de atualização das variáveis de estado, a rotina adequada. Né? Então, vou ter dois ifs aqui. Ó. O primeiro if, ele vai verificar se o evento é de chegada, e o segundo if, se o evento é de saída. Tá? Então, aqui, esse primeiro if, eu vou pegar e verificar ó, se é v de 1, que é justamente o tipo do evento, né? Se ele é igual à chegada. Se for igual à chegada, aí o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqui o evento de chegada no tempo t igual a t, né? Variável relógio. Printo aqui o tamanho da fila, tá? E aí eu preciso testar o quê? Chegou um cliente, beleza. O servidor está ocupado? Então, olha só. A variável de estado que indica que o servidor é ocupado é essa variável b, né? Se b for igual a 1, significa que o servidor está ocupado. Eu venho e aumento o tamanho da fila, ó, incremento. Q recebe Q mais 1, incrementa a fila. Né? Se não, significa que o servidor está desocupado. Então, eu vou fazer o que? Eu vou tornar o servidor ocupado, né? Então, eu vou atribuir a minha variável b, que indica se o servidor está ocupado ou não. Vou sortear o tempo de atendimento, vou mostrar aqui o TA, o tempo de atendimento. Então, eu vou chamar aqui da distribuição exponencial com a média TA médio aqui, que é aquele tempo médio de 1 minuto. Né? Então, ele vai sortear um valor aqui de uma distribuição exponencial com o tempo médio de 1 minuto. Aí eu vou determinar essa variável S, vai ser o momento da saída do cliente. Então, eu vou pegar o meu momento atual, que é a variável relógio T, que eu estou. Vou somar aqui com o tempo de atendimento do cliente, e esse valor S aqui vai ser o momento em que o cliente vai sair. Né? Aí eu venho aqui a lista de eventos, ó, dou um append e incluo um evento de saída. Ó. Então, venho e incluo aqui uma lista, ó, que vai ser o nosso evento de saída, cujo primeiro valor aqui vai ser o S, que vai ser o momento que vai ocorrer esse evento de saída, e o segundo valor vai ser o tipo do evento, que é uma saída. Perfeito? Então é isso. Então, essencialmente, a rotina aqui
Se o evento for chegada, a gente vai executar esses passos, atualizar as variáveis de estado e agendar um novo evento aqui, que é o evento de saída, tá? Se o evento que ocorreu, né, foi um evento de saída, aí eu já vou mudar um pouco a atualização das variáveis de estado, né? Primeiro eu vou printar aqui, dizendo, ocorreu um evento de saída no tempo t, vou dizer qual é o tamanho da fila agora, né? E aí eu vou testar. Beleza, saiu um cliente. O servidor vai olhar para a fila, né? Ele vai ver, a fila é zero, então ele vai testar. Ó. Se Q for igual a zero, o que é que acontece? O servidor desocupa, né? Então B é igual a zero. Tá? Se não, ou seja, se tem algum cliente esperando na fila, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou decrementar a fila, ó. Então vou pegar e decrementar, fazer Q recebe Q menos 1, eu tirei um cliente da fila. Eu vou sortear o tempo de atendimento do cliente, né, por meio da exponencial. Vou determinar qual é o momento em que o cliente vai sair, que é o tempo agora, nossa variável relógio T, mais o tempo de atendimento do cliente, quanto tempo vai levar ele sendo atendido, e vou adicionar aqui na lista de eventos o evento de saída. Perfeito? Vou agendar. É isso. Vamos ver se o nosso simulador tá funcionando, né? Vamos mandar rodar. Ó, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Ó. Vocês vão ver um print, algo semelhante a isso aqui. Ó. Então, olha. Ó. Evento de chegada no tempo t igual a 3.12. Né? Então, o cliente chegou aqui em 3.12. Ele vai olhar a fila, né? Tem quantos clientes na fila? Zero. Ele foi agindo a saída desse cliente, né? Aí, evento de saída no tempo t igual a 3.51. Tamanho da fila zero. Evento de chegada no tempo t igual a 6.16. Tamanho da fila zero. Tá? Então aqui eu vou printando os eventos de chegada e saída, né? Bem aqui teve um momento, ó, o tamanho da fila já ficou em 1, aqui em 2, depois caiu para 1, depois caiu para 0, né? Então a gente pode ir printando aí e vendo o que é que está acontecendo na simulação, tá? Professor, mas eu só consigo ver isso, né? Se, se tem cliente chegando, se tem cliente saindo, eu não consigo ver outras coisas, não. Você consegue, basta você incluir aqui os prints, né? Você pode ver em cada momento o que é está acontecendo, se o servidor está ocupado, está desocupado, e você também pode coletar esses números e usar aí a Matplotlib, por exemplo, para plotar como é que o tamanho da fila e o estado do servidor estão variando ao longo do tempo, certo? Aí você pode acompanhar o que é está acontecendo na simulação. Beleza, pessoal. Então a gente já sabe como é que faz para simular uma fila, né? Usando simulação de eventos discretos. A gente implementou aqui um simulador bem básico para a gente poder mais aprender os conceitos. Agora, uma coisa muito importante quando a gente está fazendo simulação é computar estatísticas do sistema. Né? Então, a gente, em geral, está interessado em certas estatísticas ou medidas de desempenho relacionadas ao sistema. É para isso que a gente faz simulação. Né? A gente quer computar alguns indicadores ali e talvez mexer no sistema para poder ver se muda esses indicadores. Né? Então, aqui a gente tem três exemplos de medidas de desempenho, né, ou de estatísticas que a gente pode computar em uma simulação. Né? Então, em simulação de filas, a gente está muito interessado, por exemplo, em estimar o tamanho médio da fila do sistema, né? Estimar o tempo médio de espera em fila, certo? Estimar a utilização do servidor, né? E outras medidas que a gente pode pensar também. Eu quero estimar qual é a probabilidade do tamanho da fila ficar maior do que um certo tamanho, né? Maior do que 30 clientes. Tá? Então, aí é só a sua imaginação aí e a sua necessidade, né? Do que você precisa extrair da simulação. Né? Então, o que é muito interessante da técnica de simulação é que ela tem essa flexibilidade muito grande, principalmente se você estiver programando desde o zero, né? Na linguagem Python, as possibilidades aí são ilimitadas do que você pode fazer com simulação, né? Do que você pode estimar, do que você pode computar por simulação. Tá? Então, olha só, o tamanho médio da fila, né? Como é que a gente pode computar a partir da simulação. Tem uma peculiaridade que é, quando a gente quer calcular o tamanho médio da fila, a gente tem que ponderar a quantidade, né? A nossa variável aqui, QT, que indica o número de clientes na fila em um certo tempo T, a gente tem que ponderar pelo tempo, pelos intervalos de tempo aí DT, em que a fila permanece com QT clientes em espera. Né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma fila que ela ficou 10 minutos com 0 clientes na fila e
5 minutos que ela ficou com 2 clientes na fila, certo? Então eu não posso, essa fila na média, né? Eu não posso, eu preciso dar um peso maior para os 0 clientes na fila, já que ela ficou mais tempo com 0 clientes do que com 2 clientes, já que ela ficou com um tempo menor, certo? Então a gente tem que ponderar o tamanho da fila pelo tempo em que a fila ficou em cada um daqueles tamanhos, certo? Então o tamanho médio da fila, né, dado uma simulação com a duração de tempo aqui t grande, né, a gente pode computar pela divisão da área total sob a curva aqui do QT, que é o número de clientes na fila, pelo tempo de simulação. Tá? Então, o tamanho médio da fila aqui, o Q barra, eu vou integrar aqui a curva do número de clientes na fila, né? Então, vou integrar vou computar a área sobre essa curva e dividir pelo tempo de simulação. Tá? Professor, não estou entendendo muito como é que funciona isso. Por que o senhor está fazendo essa integração? Né? Então, se a gente mostrar um gráfico aqui, acho que a gente for para o gráfico fica mais fácil a gente observar. Ó. Então, eu tenho aqui o número de clientes na fila, que é esse gráfico vermelho, certo? A gente vê aqui que a gente tem uma fila 0, aí depois foi para 1, depois foi para 0, aí subiu, foi até 2, né? E vejam que tem vários momentos aqui que a fila fica 0, tá? Então, para eu tirar a média aqui, intuitivamente, ó, vai ser essa reta horizontal aqui, esse 0,618. Isso aqui vai ser o tamanho médio da fila, tá? Então, essa reta aqui ela vai passar mais ou menos na média, na média aqui dessa curva, né? Acontece que para eu computar essa média, né, até lá do cálculo, se vocês lembrarem das aulas de cálculo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e computar a área sobre essas curvas vermelhas, tá? E dividir aqui pelo tempo total que eu simulei, perfeito? Para eu poder achar essa reta aqui. Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer a integral e dividir pelo tempo de simulação. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma simulação de uma fila, simulação com duração t igual a 17. Certo? Então, iniciei lá no tempo 0, né? Número de clientes na fila no sistema 0, número de clientes da fila 0, tá? E aí, à medida que eu vou simulando, eu vou acumulando a área sob a curva QT, ó. Então, no início aqui, a QT era 0, 0, então a área acumulada aqui 0, 0, aí QT foi para 1. Ó. Aí QT ficou ó, do tempo 2,5 até 2,8, ficou com um cliente na fila. Certo? Quando chegou aqui em 2,8, foi para 0. Certo? Então, aqui ficou acumulada aqui sob a curva, né? A área aqui acumulada 0,3, tá? Então, à medida que a gente vai aqui simulando, eu fui acumulando a área aqui sob a curva e lá no final, ó, deu uma área total acumulada aqui de 10,5, certo? Então, essa área aqui acumulada, essa área sob a curva vermelha, deu 10,5. E o tempo total de simulação foi 17, certo? Parou bem aqui no 17, ó. Então, para a gente computar então, o tamanho médio da fila, o que é que a gente vai fazer? Ó? Vou estimar aqui por simulação esse tamanho médio da fila. A gente vai pegar aqui o Q barra, que é o tamanho médio da fila, vai pegar a integral aqui da curva QT durante a simulação, né, que deu 10,5, e dividir pelo tempo de simulação, que é 17. E aí deu 0,618. Certo? Então, esse é o tamanho médio da fila, menos de 1 em média. Né? Então, a gente vê que, como a fila passa muito tempo com 0 clientes na fila, né, o 0 acabou puxando o tamanho médio da fila, né, para menos de 1. Certo? Então, de maneira similar, pessoal, a gente também pode calcular a utilização média do servidor. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um gráfico da variável BT, que ela só assume valores 1 e 0, né, que é 1 quando o servidor está ocupado e 0 quando ele está desocupado. Tá? Que é o caso contrário aí. Né? Então, vejam que essa variável ela vai ficar oscilando aqui entre 0 e 1. Tá? Então, aqui no início o servidor está desocupado, e opa, chegou um cliente, ele começou a atender, aí foi para 1, aí ficou ocupado. Aí depois desocupou, aí ocupou de novo, desocupou, ocupou de novo. Tá? Então, a gente também pode computar a utilização média do servidor simplesmente identificando a reta horizontal aqui, que passa mais ou menos na média aqui dessas áreas, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai integrar, né, somar as áreas aqui sobre a curva azul e dividir pelo tempo de simulação, tá? Então, se a gente fizer isso, né, a gente vai aqui integrar ó, a área total sobre a curva azul lá da variável BT, deu 12,9, o tempo total de simulação é 17, isso aqui dá 0,759, que aí seria em torno de 75%, 75,9%
a utilização média do servidor, né? Vejam que nesse caso, a utilização ela vai sempre estar entre 0 e 1, né? Ou seja, entre 0 e 100%. Né? Se durante a simulação o servidor ficou o tempo todo ocupado, ou seja, essa variável bt ficou o tempo todo no valor 1, a tua estimativa vai ser 100%. Tá? Então, tu vai estar estimando que ele fica 100% do tempo ocupado. Mas em geral, claro, você vai obter valores entre 0 e 1, você não vai. Dificilmente você vai obter exatamente 0 e exatamente 1, vai ser algum valor entre 0 e 1. Tá? Pronto, pessoal, e uma terceira medida de desempenho que a gente está muito interessado em geral quando analisa fila é o tempo médio de espera do cliente. Né? Nesse caso, o tempo de espera é uma variável associada a cada um dos clientes. Né? Então a gente não precisa fazer uma integração, digamos. Basta a gente ver quanto tempo cada cliente esperou e tirar uma média amostral do tempo de espera do cliente. Tá? Então a gente pode pegar aqui, eu estou chamando de D aqui, o tempo de espera de cada cliente. Então, se eu observei um certo número de clientes, N clientes, eu simplesmente tiro uma média aritmética dos tempos de espera e eu tenho o tempo médio em espera. Tá? Então, aqui um exemplo, né, numérico de uma simulação. Eu tenho aqui a variável relógio, né, o tempo, eu tenho os eventos, chegada e saída, as variáveis de estado. Tá? E aí, nessa última coluna, eu fui guardando os tempos de espera de cada cliente. Né? Então, esse cliente aqui, por exemplo, chegou aqui no tempo 2 minutos, ele esperou 0. Tá? Porque ele chegou, o servidor estava desocupado, ele já foi ser atendido, então ele esperou 0. Né? O tempo de espera dele foi 0. Né? Teve um outro cliente aqui que chegou, e aí quando ele chegou, o que acontece? O servidor estava ocupado, então não computei o tempo de espera dele porque ele não foi atendido ainda. Né? Então, quando ele foi atendido, ou seja, aquele primeiro cliente saiu e aí esse cliente que estava em espera na fila passou a ser atendido, eu computei aqui 0.3 o tempo de espera dele. Tá? Então, simplesmente eu vou aqui computando os tempos de espera todos, né? E aí no final eu venho e tiro uma média amostral. Tá? Então, o primeiro cliente esperou 0, o segundo esperou 0.3, o terceiro 1.5, 1.7, 0, 1.5 e 3.5. Né? Divido aqui por 7, deu 1.21. Né? Vejam que eu incluo na média os clientes, mesmo aqueles que não ficaram em fila, porque se o cliente não ficou em fila, o tempo de espera dele foi 0. Né? Então, isso é importante aqui. Né? Você não computa só dos clientes que esperaram, né? Você computa, inclusive, dos clientes que não ficaram em fila, que foram atendidos imediatamente, o tempo de espera foi 0. Tá? Então, deu uma média aqui de 1.21, a gente está usando minutos, né, unidade. Então, 1.21 minutos, tempo médio de espera. Certo? Beleza, pessoal, olha só. A gente viu nessa aula, né, a ideia básica da simulação de eventos discretos, que é a simulação usada para simular filas, né? Mas a gente implementou em Python um simulador bem simples de uma fila única, né? A gente pode usar esse simulador aí que a gente fez em Python para simular uma fila, né, uma fila simples, única, só pode mudar a distribuição de probabilidade, tá? Só que quando nós temos sistemas mais complexos, que tem muitas filas, fica mais difícil você fazer uma implementação do zero em Python ou em qualquer outra linguagem de programação, tá? Você vai praticamente construir um simulador todo, né? Então, isso, claro, há muitos anos atrás, aí, algumas poucas décadas, o pessoal já tinha percebido isso, que era difícil implementar simulações do zero, né? E aí surgiram os pacotes de simulação, tá? Então, várias empresas começaram a desenvolver já software de simulação prontos em que você não precisava construir uma simulação do zero, você podia simplesmente, de uma maneira bem amigável ali, muitos deles não requerem nem programação, ou então você precisa programar muito pouco, você faz tudo visual, só arrastando caixinha, né? Aí você consegue construir uma simulação, tá? Qual é a desvantagem desses pacotes de simulação comerciais? É que eles, em geral, têm um custo bastante elevado, tá? A maioria deles não é gratuito, a maioria deles são pagos. Alguns exemplos aqui de uns bem famosos, o mais famoso aí sim é o Arena, né? Mas aí nós temos outros mais recentes, como o Flexim, o ProModel, o NLogic, são todos pagos e bastante caros, tá? Professor, caro quanto? Caro na faixa de alguns milhares de dólares, certo? Dependendo do tamanho do projeto, né, do cliente, aí eles cobram valores bem altos, tá? Tem um software de simulação, um pacote, né, que é esse JAMSIM aqui, que ele é bem recente e ele é livre, tá? Então ele é um dos casos raros aí de softwares de simulação
comerciais que tem uma versão livre, tá? Full completa, né? Que você pode usar, tá bom? Mas ele ainda não é tão desenvolvido quanto esses outros aqui, tá? E aí você pode também usar algumas bibliotecas de linguagem de programação geral, tá? No Python, por exemplo, tem uma biblioteca muito interessante que chama SymPy. Então você consegue construir modelos bastante complexos usando essa linguagem de programação, embora ela não tenha uma representação visual, né? Você tem que programar, tá? Em alguns softwares como Arena ou Flexim você não precisa programar, então a pessoa leiga em programação ela pode ser uma usuária de simulação sem ser um programador, tá? Já para você usar, por exemplo, SymPy, você precisa ser um programador, você precisa conhecer programação, né? Então tem o SymPy, tem a SymJulia, que é basicamente o SymPy para a linguagem Julia, certo? E tem outras linguagens aí em C++, em Java também tem algumas bibliotecas, até em JavaScript tem, tá? E essas bibliotecas, a maioria delas são software livre, certo? Então aí você tem a vantagem de que elas são livres, você pode desenvolver aplicações comerciais com elas, e elas também dão uma flexibilidade total, tá? Que é um aspecto também que muitas vezes esses softwares comerciais, eles, principalmente se você quer fazer alguma coisa muito diferente, um modelo de simulação que não se encaixa nos modelos, em como eles foram desenvolvidos, né? Porque eles foram desenvolvidos pensando em um certo tipo de aplicação, né? Flexim, por exemplo, ele foi pensado para ser usado no ambiente industrial, né? Então, dependendo do tipo de simulação que você vai fazer, se for muito diferente daquele caso de uso, né, para o qual o pacote foi pensado, pode ficar difícil e uma alternativa é você ir para uma biblioteca geral como o SymPy, né, e fazer a sua simulação, desenvolver sua simulação, né, numa linguagem mais geral, tá? Beleza, pessoal, então resumo da aula. Muitos sistemas de produção logísticos ou de transporte exibem o surgimento de filas de espera, tá? Então analisar filas uma das habilidades aí mais importantes para o engenheiro de produção e para o engenheiro em geral, tá? Muitos sistemas possuem filas de espera. As filas surgem devido à capacidade insuficiente ou do sistema, né, de capacidade insuficiente em atender à demanda, ou então a variabilidade no processo de demanda. O sistema ele pode até ter uma capacidade nominal suficiente, uma capacidade teórica suficiente, mas se a demanda ela tem uma variabilidade muito grande, nós podemos ter picos de demanda e esses picos vão gerar filas, né? O sistema de filas é um sistema dinâmico cuja evolução temporal pode ser descrita por meio de um processo estocástico, né, em tempo contínuo, certo? Então a gente analisa sistemas de filas usando processos estocásticos, né? A gente não analisa estaticamente, tá? O sistema de filas ele vai evoluindo ao longo do tempo. Sistemas de filas são simulados por meio da simulação de eventos discretos, certo? Então a gente usa essa técnica da simulação de eventos discretos para simular filas. Todos aqueles simuladores lá que eu falei, o Arena, o Flexim, eles são baseados nesse paradigma da simulação de eventos discretos. E finalmente, por meio da simulação é possível estimar medidas de desempenho, como tamanho médio de fila, tempo médio em espera, utilização de recursos e quaisquer outras medidas de desempenho que você esteja interessado, tá? Então a simulação técnica, a simulação de filas, né, por meio da simulação de eventos discretos, é uma técnica muito poderosa para você analisar sistemas reais, né, sistemas de produção, sistemas logísticos, sistemas de transporte, tá bom? Então é isso, pessoal, é isso que nós tínhamos para essa aula de hoje, tá? Muito obrigado por assistir a aula e até mais.